Isso aí, galerinha. Então, olha só, finalizando, complementando essa primeiro bate-papo de dilatação térmica, vale a pena lembrar da lâmina metálica, que é um instrumento simples pra caramba e com grandes aplicações. Ainda hoje, em 2013, com toda a tecnologia, essa lâmina metálica que tem um raciocínio bem bobo por trás, ela é de grande utilidade. Como o nome já sugere, ela é uma lâmina construída com dois metais. De um lado, um metal A, por exemplo, soldado a ele uma placa de mesmo comprimento de um metal B. Esses metais têm que ter coeficientes de dilatação diferentes. Quanto mais distintos os coeficientes de dilatação desses metais, mais eficientemente a lâmina metálica vai reagir. Importante saber também que para a lâmina metálica funcionar, essas duas lâminas de metais diferentes têm que estar rigidamente soldadas. E numa temperatura de referência, T0, por exemplo, a temperatura na qual elas foram construídas, elas têm exatamente o mesmo tamanho. Porém, já que os coeficientes de dilatação dos metais são diferentes, quando a temperatura aumentar ou diminuir dessa temperatura de referência na qual as lâminas foram soldadas, já que um material dilata mais que o outro, o material que ficar maior vai ter que se curvar por cima do material que é menor, certo? Afinal, vocês devem lembrar da 7 de setembro, quando o cara vai marchar, né? Certo? Já marcharam 7 de setembro alguma vez? Nunca? Isso é um crime. Na verdade, cara, eu lembro da marcha, uma coisa que me marcava, né? O cara que vai por fora da curva na marcha, ele sempre se arromba, né? Porque a galera tem que marchar alinhadinho, né? Vitinho, quando o cara vai fazer a curva, o cara que tá na parte de dentro fica parado, batendo o pé, enquanto a galera que tá lá por trás dá uma acelerada, né? Você já deve ter percebido isso, ou até dois carros que vão fazer a curva, ou agora que tem um campeonato mundial de atletismo, tem cara que larga atrás, né? É porque ele é melhor? Será que o cara larga atrás? Não, né? Porque ele vai fazer a curva por dentro e aquela curva é menor. No final da corrida, todos terão corrido os 400 metros, certo? Só que tem aquela curvinha e para compensar o efeito da curva, então, alguns caras largam atrás. Tudo bem para vocês? Lembram, então, que quem faz a curva por fora caminha mais? Aumentei a temperatura. Quem vai ficar maior? O cara que dilata mais, o cara que tem maior coeficiente de dilatação. Então é o A. Se o A vai ficar maior, ele vai ter que se curvar sobre o B. Concorda comigo? Essa é a situação. Porém, se a temperatura ficar menor, já que o coeficiente de dilatação do A é maior, ele tanto dilata mais quanto encolhe mais, hein, galera? Cuidado, hein? Ele encolhe mais também. Então, se a temperatura é menor que a temperatura de referência, então aí o material A vai encolher mais que o material B para ele poder ficar menor e eles continuarem soldados um ao outro sem se soltar. Esta placa tem que virar para a esquerda. Pô, professor, como é que uma máquina tão idiota como essa, um dispositivo tão idiota como esse, pode... Por que eu vou usar essa porcaria para ficar dançando na minha frente, assim, pro lado pro outro? Não, na verdade é o seguinte, como ele é uma lâmina metálica, ele é condutor de energia. Se eu quiser, por exemplo, então, controlar algum equipamento que esteja relacionado com a temperatura, como o termostato do aquário, certo? Ou como a temperatura dentro de um quarto controlada por um condicionador de ar, ou a temperatura da geladeira, eu posso usar um dispositivo desse que reage à temperatura, certo? Então eu posso lá, temperatura aumentou, vai estragar os alimentos da geladeira, então a lâmina vai torcer para lá, e aí quando torcer para lá eu quero que ligue o motor da geladeira. Então aqui está o motor da geladeira, aqui está a tomada, eu faço um circuitinho simples assim, ó. À medida que começar a aumentar a temperatura da geladeira, a lâmina metálica vai torcendo, daqui a pouco encosta no fiozinho e aí fecha o circuito com a tomada e liga o motor da geladeira. Liga o motor da geladeira, o compressor começa a funcionar, todo aquele processo para gelar e aí a lâmina metálica vai virando para o outro lado, desencosta do fiozinho, desliga o motor da geladeira. E dá até para escutar o clac na hora que encosta a lâmina metálica, né? É que na hora que encostou a lâmina metálica dá aquele barulhinho clássico. Certo? Até o pisca-alerta do carro, cara, plec, 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 é uma lâminazinha bimetálica lá. Passa a corrente, ela esquenta. Ela torce para o lado, para de passar a corrente. A lâmpada apaga e esfria. Quando esfria, ela distorce de novo. Plec, 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 plec. Então aquele barulhinho é a laminazinha. Plec, 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 plec. Certo? É por isso que volta e meia dá problema, né? Porque dá uma umidade, entrou um pouquinho de umidade ali no relezinho, vai encostar uma laminazinha na outra e aí já não consegue mais ficar, certo? Indo para um lado e para o outro. Tem várias aplicações de lâminas bimetálicas. Divertido isso aqui. Cuidado, hein? Tá furado, esquentou, o que acontece com o furo? Aumenta, não é que nem bolo.
tá? Que vai crescer e o furo do bolo vai diminuir. A dilatação do bolo não é uma dilatação térmica dessa, porque tem gás dentro do bolo. Aquelas bolinhas, né? É uma reação química que está rolando lá dentro, né? Certo? Pode ser biológica também, dependendo do fermento que a mãe usou, né? Certo? Mas o importante é perceber que tem gás fazendo o bolo inchar lá dentro. Então é cuidado, não vamos usar o exemplo do bolo. Eu lembro que eu não me conformava com isso. Eu lembro como se fosse hoje, o professor falando, ó, o furo aumenta. Eu, professor, peraí, a coisa vai inchar ali, então o aço vai ter que ocupar o espaço do furinho, pô. Eu era leigo pensando assim. Aí ele argumentou de um jeito que eu, não tive o que falar. Ele, Otávio, imagina uma placa maciça lá, inteiriça dentro do forno. Tu concorda que esse miolo aqui dilata? Eu falei, claro, pô, vai esquentar, vai dilatar, como é que não? Pois então, Otávio, então eu pego essa placa, recorto uma bolacha dela e boto a placa furada e a bolacha para esquentar no mesmo forno. O que acontece? Eu falei, não, a placa dilata e a bolacha dilata, sem problema. Sim, mas essa bolacha não cabia ali dentro? Como é que quando eu aqueci a placa com a bolacha ali dentro, ainda sem ter sido recortada, como é que ela dilatou? Como é que teve espaço para ela dilatar? Por que a placa não se dobrou toda então? Aí eu, realmente, pô, que merda. Aí o cara me arrebentou. Eu vi que não tem jeito. Já que uma placa inteiriça dilata toda, uma bolacha ficticiamente recortada ali também dilataria. E se ela dilata, ao ser retirada, o furo que ela deixou tem que se dilatar para comportar o dilatamento dela, se ela estivesse ali, né? Certo? Ou seja, quando tu recortou a placa não pensa, oba, agora eu vou poder dilatar para dentro. Né? Porque a natureza não pensa, a natureza simplesmente reage. Certo? Com leis aparentemente bem claras. Nem todas estão claras, né? Algumas ainda estão dando dor de cabeça. Mas é isso aí, revisamos mais alguns conceitos. Eu tenho tempo? Será, meu Deus? Vou fazer um exemplo. Lá na página 19, exercício 21.11. Eu resolvi escolher esse por causa daquele porcento ali. Isso aqui dá uma dor de cabeça se o cara não está atento. O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus. O coeficiente de dilatação linear médio desse metal em graus Celsius menos 1 vale. O grande segredo é anotar os dados da maneira correta. Me ajuda. Como é que eu anoto isso? O volume de um bloco metálico sofre um aumento de 0,6% quando sua temperatura varia de 200 graus. Delta V. Do que? Esse aqui é o detalhe. Do V0. É em relação ao inicial, né? Esse aqui é o segredo do cara perceber que ele está falando isso naquele momento. Ó. Que se o cara não percebe que é em relação ao V0, aí o cara fica perdido, vai faltar coisa na hora de botar na equação. O delta T tranquilo, né, galera? 200. Puxou a fórmula, delta V é V0 vezes gama. Quem é o delta V? É 0, atenção, hein? Vou dividir por 100 para tirar a porcentagem, tudo bem para vocês? Vezes V0, porque é uma porcentagem do inicial. V0 vezes gama vezes 200. E aí, olha só, como tem V0 dos dois lados, elimina. Aquele aqui é a sacanagemzinha. Tá multiplicando, passa. Vou fazer assim, ó. Vê se tu concorda comigo, para ficar elegante. Vai dizer que assim não fica mais gostoso. Né? 10 na menos 3, tudo bem para vocês? E 200 é 2 vezes 10, não, 2. 6 por 2, 3. 10 na menos, dá 2, passar para cima, 10 na menos 2. 10 na menos 5, né? Tudo bem? Isso é delicado mesmo. Mas olha que sacanagem, deve ter isso no gabarito. O cara tá nervoso, cara. Ele ali, ó, vai seco no gabarito e se arromba. Por quê? Por que essa não é a resposta? Esse é o volumétrico, ele pediu linear, o safado, né, cara? Ele pediu alfa, olha aqui, vê se a mãe não tá no céu. Gama é 3 alfa, então alfa é 1 vezes 10 na menos 5, tudo bem? É só dividir por 3, né, galera? Sacanagem isso aqui, cara. O cara com uma gota de nervosismo vestibular fica cego às vezes. Então 1 vezes 10 na menos 5, letra A, sacana. Tarefinha pra vocês, galerinha, ó. Me parece bonita aquela página 20 ali, ó. Mas não tem número, que merda, peraí. Faz a 19, que tem númerozinho. E faz aquelas discursivas, parecem tão bonitas, ó. A 22, 19 e 22. Nem são muitas. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. E até mais. Até quinta.